Parece até coisa de filme, mas é a mais pura realidade. O Brasil entrou para um grupo super seleto, o de países que produzem caças supersônicos. Mas calma, isso não aconteceu do dia para a noite. Foi uma jornada de mais de uma década. E essa história de estratégia, engenharia e, por que não, de muita ambição, que a gente vai desvendar agora. Essa frase, olha, ela diz tudo. O Gripen brasileiro é muito mais que só uma máquina de guerra. Ele é a prova viva de que um plano de longo prazo, uma aposta na nossa própria capacidade e principalmente uma paciência estratégica podem sim virar realidade. Uma realidade de metal e software. E o fato central é esse aqui, ó. Ser o primeiro. Pensa só, num continente que sempre comprou de fora a sua tecnologia de defesa mais avançada, dominar a produção de algo tão complexo em casa, isso muda tudo. É uma quebra de paradigma. É o Brasil deixando de ser só um cliente para virar de fato um construtor de tecnologia. Então, nossa primeira parada é exatamente nesse ponto. Aquela cerimônia lá em Gavião Peixoto, em São Paulo, não foi só para apresentar um avião. Foi, na verdade, a celebração de que o Brasil subiu de nível. Um novo patamar industrial e também estratégico. Mas afinal, o que é um caça moderno? É só ser rápido? Não, de jeito nenhum. Hoje em dia, o que vale mesmo é o cérebro, a conectividade. Por isso que o F-39E Gripen é chamado de caça inteligente. Ele não é um avião que voa sozinho e isolado. Ele é, na verdade, um ponto super avançado numa rede de informações que consegue ver, processar e compartilhar tudo em tempo real para dominar o campo de batalha. E por que entrar numa missão tão complicada como essa? Bom, a resposta começa com uma necessidade. A Força Aérea Brasileira usava caças que, mesmo modernizados, já estavam no fim da vida. Era preciso trocar. Mas aí veio a grande sacada. A decisão foi por algo muito maior. Não era só comprar aviões novos, era comprar um futuro. E para a gente ter uma ideia do tamanho desse salto, dá uma olhada nessa tabela. Não foi um passo, foi um pulo que passou por cima de uma geração inteira de tecnologia. O radar do Gripen, por exemplo, enxerga mais longe e com uma clareza que ninguém mais tem na América do Sul. E o míssil Meteor, esse aí muda as regras do jogo, dando uma capacidade de ataque a longas distâncias que simplesmente não existia por aqui. E como eu disse, essa transformação foi uma maratona. Olha a linha do tempo. A escolha foi em 2013, o contrato assinado em 2014, depois veio a criação dos centros de desenvolvimento, até chegar na inauguração da linha de produção. Cada passo foi dado com a paciência de quem está construindo algo que vai durar décadas. Agora, vamos para o como. O verdadeiro prêmio do programa Gripen não são os 36 jatos. O ponto principal, o coração de todo esse projeto, é a tal da transferência de tecnologia. Sabe aquela história de não querer só o peixe, mas aprender a pescar? Foi exatamente essa a lógica. Dominar todo o processo. E isso nos leva àquela pergunta que todo mundo faz. O que é feito lá em Gavião Peixoto é fabricação de verdade ou só montagem de peças que vem de fora? A resposta não é tão simples assim. E é justamente nessa complexidade que mora o grande avanço industrial do Brasil. E aqui está a resposta, sem rodeios. Não, o Brasil não projetou o caça do zero e nem fabrica o motor dele. Mas o que o país faz é dominar a parte mais complexa e valiosa, juntar milhares de componentes, produzir partes estruturais super importantes, fazer todos os testes de voo e, o mais incrível, desenvolver sistemas próprios, como o cockpit. É muito mais que montar um quebra-cabeça. É ser o maestro da orquestra. E como todo esse conhecimento foi absorvido? Foi um processo meticuloso. Mais de 350 engenheiros e técnicos brasileiros passaram anos na Suécia. E não foi para fazer um cursinho, não. Foi para colocar a mão na massa, trabalhando lado a lado com os suecos no desenvolvimento do caça. Foi uma imersão total que trouxe para o Brasil uma nova cultura de engenharia. E o resultado é que o projeto acabou impulsionando toda uma cadeia de empresas. A Embraer, claro, comanda a montagem final. Mas olha que legal, empresas como a AL Sistemas desenvolveram um cockpit tão avançado, mas tão avançado, que hoje equipa até os caças lá da Suécia. Outras produzem partes vitais da estrutura do avião. Ou seja, não se criou só uma fábrica, se criou um verdadeiro ecossistema. Ok, agora vamos para as consequências. O que significa, na prática, o Brasil ter essa capacidade? O impacto é enorme e aparece em 3 áreas principais: a militar, a industrial e a geopolítica. E este número 15 é a prova de que o projeto é para valer. Não estamos falando de 1 ou 2 aviões só para tirar foto bonita. São 15 caças completos sendo construídos no Brasil. 15! Isso firma a linha de produção e todo o conhecimento adquirido para os próximos anos.
Na parte militar, o Gripen é um divisor de águas. A tal da guerra em rede faz com que cada piloto tenha uma visão completa do combate. Mas o ganho mais estratégico, talvez, seja a soberania na manutenção. Isso significa que o Brasil agora pode consertar e modernizar sua principal arma de defesa sem ter que pedir autorização para ninguém. A chave da oficina agora está em casa. E no xadrez geopolítico, a ambição é bem clara: fazer do Brasil um polo de tecnologia. A fábrica em Gavião Peixoto não vai servir só para a Força Aérea Brasileira. Ela coloca o país como um possível fornecedor para toda a América Latina, mudando o equilíbrio estratégico da região. Para a gente fechar, é preciso ter uma visão equilibrada para entender o real significado disso tudo. Reconhecer os avanços, que são gigantescos, mas também entender os desafios que continuam existindo. E aqui estão os dois lados da moeda. De um lado, o Brasil conquistou uma capacidade industrial e de suporte que nunca teve. Do outro, a gente precisa lembrar que ainda é uma produção sob licença, com dependência de peças importantes que vêm de fora. E, vamos combinar, uma frota de 36 caças para um país com o nosso tamanho é um número enxuto. Entender essa balança é fundamental. No fim das contas, essa citação talvez resuma tudo. Soberania não é discurso, é capacidade. É saber construir, manter e evoluir a tecnologia que define o poder no mundo de hoje. E nesse quesito, o Brasil deu, sem dúvida, um passo de gigante. E isso tudo nos deixa com a pergunta final. O Brasil passou de um simples comprador para se tornar um parceiro no desenvolvimento e na produção de altíssima tecnologia. A experiência com o Gripen é um patrimônio incalculável. A questão que fica no ar é: qual será o próximo grande salto que o Brasil vai dar nessa jornada tecnológica?